para a gente dar orientações mais práticas, colocar algum ponto que ficou sem ser explicitado nas outras formações, certo? Por exemplo, eu não falei sobre os verdadeiros devotos na outra formação, mas eu coloquei o vídeo. Eu não sei se vocês assistem o que eu coloco, né? Eu desconfio que não. Né? Ah, já foi junto com aquele lá, das dois Foi. Nossa Senhora, não foi? Não, eu coloquei. É porque eu não sei favoritar, né, gente? Véia, véia, né? Eu coloquei os falsos devotos. Aí depois eu coloquei um vídeo de 25 minutos, colocando que tinha o título Falsos Devotos e Verdadeiros Devotos. Era só 25 minutos, que era um complemento dessa formação. Quem não viu, eu posso reenviar, certo? Eu acho que eu não vi. Po- Aí vocês podem colocar até no ritmo acelerado, porque vocês passou para a parte dos verdadeiros lá. Assiste 10 minutinhos e já complementou. Porque se for falar dos verdadeiros, eu vou dar outra formação, aí vai ser umas 8 formações, aí não vai ficar sem fim o curso, né? Certo? Porque sem querer eu acabo me alongando. Não é nem me alongando, é porque eu tento encurtar, mas é muito conteúdo. É para ser 2 horas de formação, eu dou 1 hora só. Certo? Tento compactar, mas tem vezes que não consigo, né? Então hoje o nosso tema é sobre a perfeita escravidão a Nossa Senhora. Aí eu vou lendo um pouquinho e vou comentando aqui o texto, tá certo? A palavra escravidão soa no contexto do mundo atual como algo negativo, assim como a palavra senhorio. Talvez porque esteja deturpada o sentido da palavra liberdade como seu exercício. Na vida cristã, senhorio e escravidão têm os seus significados mais sublimes, de uma livre, irrevogável adesão a um bem maior do que a si mesmo. Somos chamados a esta escravidão perfeita, como a Santíssima Mãe o fez na Anunciação. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Lucas 1:38. E ela já o fez em prelúdio da escravidão perfeita de Jesus ao Pai. Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas se faça a tua vontade. Lucas 22, versículo 42. Aí depois vai colocar como base, né? Jesus falando, vós me chamais de mestre, Senhor, e eu sou. Mas se eu vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. João 13. Vou tentar sintetizar aqui e explicar um pouquinho. Aqui está mostrando que as concepções que nós temos no mundo de hoje, das palavras, são muito pobres. Em tudo, né? A palavra amor, a palavra liberdade, a palavra... Quaisquer palavras hoje, os sentidos foram esvaziados. Então, algumas palavras, elas são quase que proibidas, outras foram ressignificadas. Então, tem algumas coisas, eu já saio do tema e volto, viu? Existe algo chamado a palavra gatilho. O que é uma palavra gatilho? É quando você escuta um termo e quando você escuta esse termo, você já fica na defensiva. Você já se fecha aquilo. Por exemplo, você está ouvindo na TV, ou você se fecha ou você se abre aquilo. As duas coisas. É por isso que nós somos muito manipulados pela mídia e manipulados pelos marqueteiros de plantão. Né? Então, quem estuda marketing sabe fazer muito bem isso. Né? As palavras-chave, é, várias outras questões. Né? Como fazer. Não é que isso seja errado, isso pode ser usado de forma tranquila. Contanto que você não abuse de certas coisas, certo? Isso pode ser usado de forma moral, né? De forma correta. Só que uma palavra gatilho você tenta é, demonizar uma certa palavra para que quando alguém escute aquele termo, a pessoa ela tem uma aversão, ela tem uma certa repulsa, um ódio, um nojo.
A gente está conversando aqui, né? Entre amigos. Aí de repente alguém fala sobre, sei lá, uma palavra aí a pessoa. Fica com a cara ruim. Licença, eu vou sair. Aí já dá a saidinha. Por quê? Aquela pessoa às vezes nem sabe daquele tema, não sabe do que se trata, mas ela já ouviu tanto aquilo martelar aquele assunto na cabeça dela, que ela tem uma raiva, um ódio, uma aversão do que ela nem sabe o que é. Não é ruim isso? Só que nós somos vítimas disso direto. Porque nós somos tentados a sermos pessoas que opinam por tudo, que opinam em tudo, né? Nós somos chamados todo dia da opinião, né? Qual a tua opinião sobre isso? A pessoa, a minha opinião sobre a guerra de Israel falou o inteligente, né? A minha opinião sobre a guerra na Ucrânia, você sabe onde é que fica a Ucrânia, criatura? Pelo menos no mapa? Eu nem sei. A minha opinião sobre o Papa Francisco, a minha opinião sobre o Bento XVI, sobre a teologia dele. Sabe também não que é a teologia? Não, então fica lá. Ou seja, nós precisamos ter a humildade de silenciar. Jejum de opinião. Agora voltando para cá. Sobre a palavra escravidão. O que a gente tem de escravidão? A gente lembra o quê? O tempo dos escravos, né? E tem várias ideias de escravidão. Qual é a nossa ideia de escravidão? É os filmes, as novelas, né? Ou alguma série, ou coisa do tipo. Ou que os livros de história marxistas nos ensinaram. A gente só teve ensino marxista nas escolas. Quem não sabe o que é marxismo, não é aula de marxismo, eu não vou dizer o que é, certo? Vocês entendem mais ou menos o que é isso? Quem entende? Levanta a mão. Entende que é nefasto, ruim, péssimo e que emborrece vocês? História. E que vocês entendem que é o máximo isso? São ensinados que é o máximo, é o herói. Indico o livro Karl Marx e o Diabo, para quem quiser ler e sair dessa doidice. Um livro de 600 páginas, para você começar a ler. Né? Mas, continuando. Quando essa palavra escravidão é colocada para nós, olha os exemplos. Essa escravidão é escravidão de amor. E o primeiro exemplo que é dado aqui é de quem? De Nossa Senhora. É colocada pelo anjo que ela vai ser mãe do rei. Ela vai ser o quê? Como eu falei no primeiro encontro. Se ela é mãe do rei, ela vai ser o quê? Rainha. Ela tinha claro isso? Tinha. Como uma boa judia, ela tinha claro que ela ia ser mãe do rei dos reis. Então, era claro para ela que ela ia ser rainha. Só que era claro para ela que ela, diante de Deus, ela é criatura. É tanto que as pessoas podem dizer: ah, mas Nossa Senhora comparada a Deus, ela não é nada. Ó, descoberta, né? E agora o mundo vai acabar. Não, filho, mas a grande questão não é essa. A Santíssima Virgem, os anjos, os santos, todos nós juntos, tudo que existe, e junta tudo isso e compara a Deus, tudo isso junto não é nada. A matemática não é essa. A matemática é: você não está no trono de Deus. A gente olha de baixo, não é de cima. Então você não vai comparar de cima. Você não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, nem eu, nem nenhum de nós. Então você se coloca no seu lugarzinho, né? Eu me coloco no meu lugarzinho e vou ver que ela é grandiosa. Eu vou ver que os santos são grandiosos. E os santos, quando olham para Nossa Senhora, se assustam com a grandeza. E nós, miseráveis pecadores, por que não nos assustamos? No sentido bom. Com tamanha beleza, com tamanha santidade, com tamanha grandeza. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. É o orgulho que nos cega. Certo? Então, a nossa perspectiva é de olhar
de baixo para cima. Daí nós vemos como nós somos ínfimos comparado a essa Santíssima Mãe. E o que ela faz? Ela também se abaixa e vem até nós. Ela não ela se coloca aqui diante do anjo, e o que ela diz? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, ela entende que toda a ação de tudo que foi prometido aqui é uma graça de Deus. É tanto que os exegetas dizem que no final do texto fala assim, né? Porque para Deus nada é impossível. Quando o anjo fala que Isabel está grávida já, né? Já no 6º mês, vai tendo aquela conversa, e no texto vai falar que para Deus nada é impossível. Só que a tradução mais fiel, segundo alguns exegetas, é debatível essa questão, ele diz que o termo que é usado indica o seguinte: Deus cumpre suas promessas. E por que isso é mais profundo? De que para Deus nada é impossível. Porque Deus é todo-poderoso, isso é belíssimo. Deus é poderoso. É o Deus dos exércitos que vence batalhas, que coloca os deuses falsos em retirada dos outros povos. Mas dizer que Deus cumpre suas promessas, ao ouvido de Nossa Senhora, é entender que tudo que o povo de Israel estava esperando está sendo cumprido aonde? Naquela visita do anjo. Que a grande promessa, quem era? O próprio Jesus. A promessa de quê? De salvação. A promessa de um libertador do pecado. O texto é Lucas 1, 26 seguintes, até o 38, viu? Lucas 1, 26 até o 38. Ou seja, então, quando o anjo fala isso, sem dúvida o coração da Santíssima Virgem exulta. Deus está cumprindo todas as promessas. É tanto que eu já falei aqui, mas vou repetir. Que todo bom judeu e toda boa judia esperava, tipo assim, meu Deus, eu preciso ser mãe. Eu preciso continuar a aliança com Deus. Eu preciso ter uma família. Porque na minha família a minha família pode ser alguém que vai cuidar do Messias. Não é nem que vai nascer o Messias. A minha família pode nascer alguém que vai ter um servo que vai cuidar do Messias. E a Virgem Maria pensava assim. Ela pensava que ela poderia cuidar da mãe do Messias, de Jesus Cristo. Ela ia ser a empregada, a escrava ali, da mãe de Deus, né? E outras ficavam nessa expectativa, porque sabiam que tinha que vir da tribo de Davi, né? Então era essa expectativa dessa promessa se cumprir. Mas ela fala o quê? Eis aqui a escrava do Senhor. Em momento nenhum ela se orgulha disso. É tanto que quando ela canta o Magnífico, o que ela canta diante de Isabel? O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ele olhou para a humildade da sua serva, podia ser da sua escrava. Ou então, ele olhou para o nada da sua serva. Quando ele fala para a humildade da sua serva, quando ela fala, o que quer dizer isso, né? Porque não é estranho que Nossa Senhora fala que é humilde, se você falar assim. Se ele disser assim, gente, Deus olhou para a minha humildade para me vir pregar aqui. Vocês achavam que é de mim? Que eu era um tremendo orgulhoso, sim ou não? Deus me escolheu para dar esse curso porque eu sou humilde. Cara. Aí vocês iam dizer o quê? Realmente, soberbo, né?
A gente pode ler esse texto e ter um entendimento errado. Quando a Santíssima Virgem fala isso, essa humildade, ela está falando de um Deus não, o Deus verdadeiro, que faz bará. Bará é a expressão hebraica que fala assim, Deus cria do nada. No grego quer dizer ex nihilo. Deus cria do nada, ele não precisa de matéria para criar, ele faz. Ele é todo poderoso, né? Ele faz do nada. Então, é como se dissesse que ele está fazendo através dela, do seu nada, uma nova criação. Uma obra nova, uma obra-prima. O novo Adão, né? Vocês estão entendendo? E ela reconhece esse nada e ação do Espírito Santo nela. Ela não atribui mérito algum a ela. Ela reconhece tudo como obra das mãos de Deus. Não é dizendo assim, olha, a minha virtude maior é que sou humilde, olhem para mim, eu me garanto, se ajoelhem, me adorem. Não é nada disso. Por isso que a santa escravidão, essa perfeita escravidão, é a imitação dessa postura humilde da Virgem Maria. Então, o que é um escravo de Jesus pelas mãos de Maria? É alguém que cada vez reconhece o seu o quê? Nada. A sua pequenez. A sua pobreza. É tanto que a bem-aventurança, quando fala assim, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem vários entendimentos, ó, porque a escritura é algo assim que não tem fim. Ali é a palavra de Deus, né? Também. E Deus quis revelar uma palavra, melhor dizendo. Mas um dos sentidos é, o que é o pobre em espírito? Eu reconheço que eu não tenho nada. Quem não tem nada é o quê? E se eu reconheço que eu não tenho nada, Deus faz o que com o meu espírito? Ele enche. E quando ele enche, eu reconheço que eu ainda preciso de quê? De mais. E Deus faz o quê? Ainda mais. E eu reconheço que eu ainda preciso de mais. Deus faz o quê? Me dá mais. É por isso que a gente faz assim, ó. Vinde Espírito Santo. Aí a gente pediu hoje, se encher do Espírito Santo. Aí tá aqui só o poder, só o papoco inflamado, querendo evangelizar, cheio do poder, cheio da graça de Deus. Querendo, pode me matar que eu vou anunciar Jesus, não tenho medo de nada, né? E vai lá, cheio do poder de Deus. Quer ser santo, abandona o pecado. Aí no outro dia está dizendo o que de novo? Vem Espírito Santo. Aí a pessoa está doido, está cheio do Espírito Santo. É porque ele é pobre em espírito, ele quer mais, mais, porque Deus sempre tem o quê? Mais. Mais. É uma pessoa insaciável. No bom sentido. É preciso pedir mais, 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 mais. Ou seja, esse pobre em espírito é alguém que tem um coração inquieto por Deus. Sempre ele quer mais de Deus, mais. Não é porque ele é ingrato. É porque ele está apaixonado, doido, louco, 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 né? Por Deus. É igual alguém que está namorando e fala assim, está apaixonado aí. Ei, tu já vai, já. Mas tu só passou 5 horas aqui. Então, aí já está na hora de ir, já é 11 horas, estou com medo. O pessoal aqui, já é 11 horas, tua mãe está perguntando se eu não quero a rede. Né? Geralmente era assim, quando eu namorava, ei, vai querer uma rede? Não, já vou para casa. Já era sinal que tinha que vazar, né? 9 horas e tal, já queria rede. Era a forma da a madame lá da casa dizer assim, vaza, né? Vocês fiquem atentos, viu, gente? Quando oferecer assim uma dormida, né? Vocês capam o gato, como diz o ditado, né? Vocês não ficam sendo inconveniente não, viu? Por favor. Os jovens de hoje eles ficam dormindo no ponto, né? Cochilando, né? Às vezes ficam mexendo no celular e dá tantas horas e sendo inconveniente.
E os pais dão indireto e a pessoa não entende. Né? Mas voltando, depois vai falar de uma outra pessoa que é obediente. Quem é? O próprio Jesus. Ele fala que ele tem a sua vontade, mas ele se rende à vontade do Pai. E a vontade de Jesus era pecaminosa? Sim ou não? Não. Às vezes você tem vontades pecaminosas? Sim, eu também. Mas às vezes você tem vontades que são boas, que não é pecaminosa. Mas Jesus tem uma vontade melhor para você. E às vezes você vai ter que deixar a sua vontade, que é boa, que não é pecaminosa, que não é errada, por uma vontade mais perfeita, que é a de Deus. Por isso que a gente às vezes chama assim, ó, deixa a vontade própria. O que é esse tal de vontade própria? É a vontade da carne? Só não. Vontade própria às vezes é assim, por exemplo. Ah, eu queria passar 3 horas rezando. Faz mal passar 3 horas rezando? Não, mas talvez você só possa ficar 2 e tem uma louça te esperando que você precisa de 1 hora para lavar. Então você precisa sair antes para lavar a louça. Entenderam? Para exercer a caridade. Ou você precisa acordar mais cedo para usar aquela 1 hora para lavar a louça melhor e bem, com alegria. Não é pecado. A questão é que tem uma vontade mais perfeita, que você vai sacrificar por amor a Deus. É bem diferente. Ah, até onde eu posso ir no meu namoro? Isso aqui é pecado? É por isso que às vezes a gente se ferra. Porque a gente vai assim, até onde pode ir? Até onde eu posso ir? É, qualquer pecado, falei de namoro, qualquer pecado. Não pergunte até onde pode ir, não, gente. Porque se você for até onde pode ir, quando chegar até onde pode ir, você quer ir mais. Porque como fala Provérbios, né, que eu não lembro agora o capítulo, quem ama o perigo, nele perecerá. Ou seja, ei, eu posso usar roupa, até onde é uma roupa que eu posso usar que não é pecado? Pode ser aqui, do joelho um pouquinho, 2 dedos, 3, 4 não pode não? E se fosse um palmo, pode? Gente, deixa de imbecilidade, que Deus doido é esse, né? Não é assim que funciona. A gente tem que pedir a Deus a graça do bom senso. E eu posso falar mal de ninguém, mas não posso falar só assim, comentar uma coisinha assim que não seja muito grave não de alguém. Não, calma. Para que tu falar, criatura? Fica em silêncio. Eu lembro que lá na rádio a gente terminava o programa, aí tinha um lanche depois, né? Aí a gente sentava assim, uns 3 ou 4 pessoas, às vezes sempre chegava alguém para visitar a gente, conversar. Aí eu falei assim uma certa vez, olha, hoje não pode reclamar de nada e não pode falar mal de ninguém. Eu falei brincando, mas sério ao mesmo tempo, né? Aí assim, pairou um silêncio, parecia um retiro assim de monges de clausura. Porque não podia reclamar e não podia falar mal de ninguém. Eu falei, por que vocês estão tão calados hoje? Eu, hein? Ou seja, percebam que nós somos às vezes escravos dessa murmuração contínua ou sempre de comentar alguma coisa de alguém, aqueles venenozinhos. Aquela coisinha, né? Só que às vezes a gente está tão acostumado que a gente nem percebe, né? Não era para ser assim. Às vezes a gente nem se toca que está murmurando, entenderam? Mas era para estar assim, era para ser assim, era para ter começado assim, e era para ter falado isso, era para ter falado aquilo, blá blá blá, blá blá blá. Meu Deus do céu, não faça isso não. E às vezes a gente faz aquela murmuração disfarçada de louvor. Meu Deus, misericórdia, meu Jesus, minha Nossa Senhora, ai, ai, ai. O seu, aí o senhor pensa assim, né? Tá pensando que me tapeia, seu cabra. Não, não vai tapear não. A gente precisa ter um louvor verdadeiro. E depois vai falar do exemplo de Jesus, que é Senhor, e fala: se nós queremos também seguir o Mestre, nós precisamos lavar os pés dos outros. E, e lavar os pés quer dizer o quê? Quer dizer lavar os pés tantas coisas.
Lavar as mãos de alguém é até mais ou menos fácil, sim ou não? Sim. Até que tá. Lavar o cabelo, assim, passar água. Mas lavar os pés. Eu já ensinei várias vezes lá no Formoso, quando eu era mais jovem, que jovem eu sou ainda. Aí, cura, Senhor, onde dói. Aí o que que acontece? Umas 5 vezes eu ensinei Jesus, né? E eu achava que era para beijar mesmo os pés das pessoas. Era para me dizer que não era. Aí às vezes que não me disseram, eu ia lá e tacava o beijo mesmo nos pés do Zé. E lavava assim, né? Aí era quase que eu vomitava, né? Meu Deus do céu. Eu falei, como é que consegue fazer isso, Jesus? Né? Mas para dizer o quê? Que os pés representam que você deve ajudar o irmão e socorrê-lo na coisa que é mais indigna nele, naquilo que é mais sujo no irmão, mais podre, mais nojento. Você deve dizer, irmão, eu te amo, eu te acolho, eu te respeito, eu te socorro, eu serei instrumento da misericórdia nessa tua podridão. Eu te entendo, eu estou aqui. Eu vou ser instrumento da misericórdia de Deus. Eu estou aqui, eu estou me abaixando para entender a sua dor. Vocês estão entendendo que o pé é isso? É aquela parte mais que ninguém quer. Todo mundo quer se afastar. É o chulé mesmo. Né? Aquele chulé insuportável que a pessoa tira o sapato e sai assim. A pessoa sai procurando. Quem foi que fez isso, né? E todo mundo fica assim. Ou seja, nós precisamos fazer como São Francisco. O irmão precisa ser coberto com o manto da misericórdia. Mas nós temos qual a tentação? Ei, tu ficou sabendo que a Maria ela estava arrochando o menino lá do Shalom. Nem caminhou, viu? Ficou sabendo que o pastor dela nem está sabendo, só quer ser santinha. Aí começa aquelas fofocas malignas, né? Eita, tu não tá achando aquela fulaninha assim com a barrigazinha maior? Será que tá grávida, hein? Seu namorado tá com 2 meses. E começa aquela coisa venenosa, triste, né? Vocês entendem que isso é uma situação perigosíssima. Então, essa escravidão perfeita é um convite a nós imitarmos, diga comigo, as virtudes de Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Me deem exemplos de virtude de Nossa Senhora. Enquanto isso, a Maria Ellen, com toda alegria, com todo amor, vai buscar água para mim. Vai, Maria, disposição, coragem e renúncia. Vai. Depois de jogar feito, buscar disposição, coragem e renúncia. Agora. As virtudes de Maria, que vocês olhem e dizem assim, olha, essa virtude eu queria, eu quero, eu desejo. E eu vou. Quero, desejo, eu vou. Guardar no coração, quando a gente expõe da chave. Então, essa escravidão, como é o nome do tema mesmo que você falou? A perfeita escravidão, a Nossa Senhora. Então, ser escravo de Nossa Senhora é imitar suas virtudes. É. Quer dizer, ser escravo de Nossa Senhora, ser escravo de Nossa Senhora. Não, ser escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora. Assim, ó, não se preocupem com a técnica, Certo. certo? Há um debate entre os teólogos, deixa eles brigar. Nós só vamos amar Jesus e Nossa Senhora, viu? Eu estou lendo um livro do padre João Paulo Dantas, que já foi da comunidade, que é um gênio, né? E eu creio que ele, não vou falar não, deu os bastidores, mas quem sabe a gente vai ter a alegria de tê-lo aqui no Ceará futuramente, né? Coordenando algumas coisas, se Deus quiser. Eu ia falar demais. Mas é coisa boa, né? E ele vai falar sobre esse debate que existe, né, entre vários teólogos sobre a questão do termo escravidão. Uns dizem que não é para dizer escravidão, é para dizer entrega, confiança. Outros é para dizer esse nome e tal. Então, se fosse falar sobre isso, aqui daria bem uns 5 aulas só sobre o termo que é para usar, né? Eu lembro que quando estava no seminário, não seminário de vida no Espírito Santo, seminário estudando para ser padre, eu passei um ano, né? E quando a gente foi fazer direção espiritual, aí foi um amigo meu fazer direção, que era o mesmo diretor que o meu,
Aí estava com a correntinha ele, né, esse irmão. Aí ele falou assim, eu sou escravo de Nossa Senhora. Ele falou assim, é muito pesado esse nome, né? Escravo. Patrícia logo disse. Obrigado. Escravo de Nossa Senhora, pesado demais. Aí eu falei assim, padre, é escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Ele, sendo assim, tudo bem. Aí vocês percebem que a linguagem, Pode gravar. aí vocês percebem que a linguagem, às vezes, ela é incômoda para algumas pessoas, né? Escravo, coisa pesada, coisa. Eu continuo. Aham. Deixa gravando? Sim. Que coisa opressora, né? Os tempos que usa hoje, né? Que coisa humilhante. Só que a verdadeira liberdade é de fato estar nas mãos de quem sabe fazer o melhor para nós. Imagine aí uma criança. Você acha que, de certa forma, uma analogia aqui, ela não é escrava da mãe dela? Sim ou não? Uma criança de meses? Sim ou não? Mas a liberdade dela não está nas mãos da mãe dela? Diz assim, não, aí a mãe dela diz, não, você é livre. Agora faça o que você quiser. Vai fazer o quê? Chorar e fazer cocô. Só isso. E o que, que a gente vai fazer se Deus deixar a gente na nossa liberdade? É isso que a gente vai fazer, viu? Na nossa liberdade que a gente só usa para libertinagem. Nós somos livres, sim, mas a nossa liberdade se concretiza quando nós nos unimos a Cristo. Aí nós somos de fato livres. É tanto que São Paulo usa um paradoxo, né? Ele vai falar assim, ó, aquele que era, ele fala isso na carta aos Gálatas, que é uma carta totalmente que fala sobre a liberdade, né? A liberdade em Cristo. Ele fala assim, ó, aquele que era escravo, escravo assim físico, escravo de alguém, de um dono, naquela época. Quando ele conhece Jesus, falando com minhas palavras, ele se torna o quê? Livre. Livre o quê? Espiritualmente. Mas ele continua o quê? Lá do dono? Escravo. E aquele que é livre, que é o dono, que é o seu do escravo, ao conhecer Jesus, ele se torna o que de Jesus? Escravo de Jesus. Só que entenda que isso aqui é algo filosófico e ao mesmo tempo teológico. Ó. Os dois estão sendo livres e escravos, no sentido bom. Porque, resumindo, porque aqui a liberdade e a escravidão são a mesma coisa. Não dá um nó na cabeça, né? Resumindo, o que é a escravidão, a Nossa Senhora? É ser livre. Você está fazendo o quê? Um ato de entregar a sua liberdade para ser verdadeiramente livre. Até hoje, se você não foi livre, você vai ser para valer. Entenderam? Não se complique com o termo escravo. Mas eu não quero ser escravo. Não quer, mas você é, né, filho? Muitas vezes. Eu também. Escravo do outro, né? Mas nós vamos ser livres agora. Para valer. Quanto mais apaixonado por Jesus, mais livre nós somos. Quanto mais apaixonado por Nossa Senhora, mais livre nós somos. Quem é famoso é assim, mensagem direta. Né? Continuando, para a gente. E o que é que nós consagramos a Nossa Senhora? O que é que nós consagramos a Nossa Senhora? Diga comigo. A nossa vida. Diga assim. Diga assim, tudo. Tudo. Diga assim, tudo é dela. Tudo é dela. Mas é tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A minha casa, sim, tudo é dela. Você não tem mais nada. Tudo dela. Então por isso que é uma vida abandonada, gente. É um estilo de vida. Só que vocês não podem achar, olha, você não está entrando numa nova comunidade, nem numa ordem religiosa. A gente não precisa fazer mistério. É um estilo de vida. É um desejo de santidade. É uma busca por Deus. Entenderam? E como é difícil esse caminho, é árduo, a gente pede a quem? Aquela que é a mestra da santidade, que é Nossa Senhora. Não tem ninguém, depois de Jesus, que seja mais mestra da santidade do que ela. Só uma pergunta que eu não entendo. Se consagrar a Nossa Senhora seria considerado um voto? Não, não é um voto. É tipo, um
É como se fosse uma, é como se fosse uma promessa. Porque é como se fosse assim, uma renovação das promessas batismais, né? Até mesmo dentro da comunidade Shalom, por exemplo, quem é a aliança, não faz votos, é uma promessa. É uma promessa séria, né? Dentro de uma missa e tudo. Promessas definitivas, mas é promessa, não é voto. Os celibatários, eu não sei como é que está a questão do estatuto hoje. Eu, que faz 3 anos que eu sei da comunidade, eu não sei como é que estava essa questão. Está dentro do direito canônico, né? Como é a questão dos celibatários da aliança e da vida. Não sei como é que está. Mas, no geral, faz promessa, entendeu? Tem diferença entre voto e promessa? Tem sim. Os votos, é porque é o voto de obediência, o voto de pobreza e o voto de castidade. O voto implica um compromisso ainda mais profundo. E as promessas? São profundos, mas o voto implica algo maior. E se desobedecidos é algo mais grave, entendeu? Como votos. Entenderam? Votos de promessa, tá? Não. Eu não sei como é que está canonicamente. Não sei não. Não sei nem se tem um código isso. Um exemplo de voto, um exemplo de promessa. Promessa, consagração, unidade. Voto seria tipo. Voto é ordem religiosa. Tipo freira, né? É, por exemplo, algum carisma de ordem religiosa. Os cartuchos, os franciscanos, os carmelitas, por aí vai, entendeu? Esses são os votos, né? Os 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Diga assim pro irmão: acorda, irmão. Diga: força! Hoje é o penúltimo dia. Continuando. Então, tudo é dela. Né? Vou rezar agora pelas almas do purgatório. O que é que eu faço? Eu digo assim: Virgem Maria, estou rezando por essas almas. Mas tu sabes a quem deve se dirigir essas orações. Você agora está rezando e você entrega nas mãos dela. É assim, então não me consagrar não, porque eu sei mais que Nossa Senhora. Eu sei porque eu vou rezar pelo meu tio, meu avô, eu vou bem abandoná-los. Mas se você não quer abandonar, você acha que Nossa Senhora vai abandoná-los? Você acha que Nossa Senhora não ama muito mais eles do que você ama? Acorda, Elô. Mas e os meus méritos? Porque nós temos. Isso aqui é complicado. Mais fácil. Eu vou ter que mandar uma aula sobre méritos, porque não tem como fazer aqui. Por isso que tem cursos que demoram, porque, por exemplo, tem uma aula só sobre méritos. Porque quando há um debate, perdão, entre os protestantes e os católicos, a gente é salvo pelas obras, pela graça, pela fé, pelo quê e tal. A gente tem mérito ou não tem? Merecimento? Como é que é isso aí? É um grande debate. Nós merecemos ou não merecemos alguma coisa? Tipo, quando você faz uma obra, a gente está merecendo para o céu? Tipo, eu estou no estado de graça. Quando eu estou no estado de graça e eu faço uma obra, eu estou tendo um mérito nessa obra. Você sabia disso? Tipo assim, eu estou no estado de graça, não estou em pecado mortal. Sou batizado, eu estou em estado de graça. Quando eu faço uma obra boa, um ato bom, isso tem o quê? Acompanhado, diga comigo, um mérito. É como se fosse um prêmio. Existe ali um benefício que eu tenho, um ganho. Mas se eu faço isso. Eu estou merecendo algo. Mas se eu faço isso sem estar em estado de graça? Eu faço uma coisa boa, mas eu não estou em estado de graça. Aí, tipo assim, eu vou explicar para. Isso aqui seria um outro curso, viu? Você não quer comprar meus cursos, gente? Isso aí é as 3 idades da vida interior, viu? Isso aí é Santa Teresa, Senhor da Cruz, é tal, né? É nesse nível aí mesmo. Oi? Vai ser desse jeito. Perguntou de consideração. Mãe, tem mais um. Mãe. Mas vou dar só uma pincelada. Isso aqui é interessante vocês saberem. Quando nós somos batizados, nós recebemos o organismo sobrenatural. Certo? Recebemos o quê? Organismo sobrenatural. Sobrenatural. Porque Deus, ele é sobrenatural. Ele é divino. Se ele fosse natural, você estava vendo ele aqui agora, né? Eu também, né? Sim ou não? Sim. Ô pregador é bruto, né?
Vamos lá. Então, o que acontece? Como ele é sobrenatural, mas ele nos ama tanto, ele fez o que com a gente? Já que vocês não conseguem vir até mim, eu vou Até vocês. e faço vocês participarem da minha vida, a vida sobrenatural. É o que Jesus fala em João 15. Ele é a videira e nós somos os ramos. E ele vai falar: sem mim nada podeis fazer. Então, ele nos coloca inseridos nele, para a gente não morrer. Então, quando a gente está sem a graça, sem esse organismo sobrenatural, nós somos o quê? Diga comigo: galhos secos. Galhos secos. Quando a gente está na graça, a gente é o quê? Esses galhos verdes que vão dar frutos. Entenderam? Então, o que acontece? Esse organismo sobrenatural, que você tem ele, aí você tem junto com ele, diga comigo: graça santificante, Graça santificante. virtudes teologais Virtudes teologais. e todos os dons do Espírito Santo, né? Todos os dons ali, está ali, vem. Quando você peca mortalmente, o que acontece? Você perde, diga comigo, a graça santificante. A graça santificante. E você perde também, diga comigo, a caridade. A caridade. Lembra por que eu comecei isso aqui? Porque eu estou indo longe, não sei por que eu comecei. Mas eu sei que foi por conta dos méritos, não foi isso? Por causa das boas obras que ela perguntou. Aí o que acontece? Quando eu estou na graça de Deus e com a caridade sobrenatural, que São Paulo fala o quê? Tentem pegar, eu sei que está puxado, mas vamos se esforçar. Por Jesus, vamos lá. Força! Diga para o seu irmão assim, ó, pega a mão dele e diga assim: força! Você vai vencer! Amém. Vou te fazer na aula, Zé. Aí o que acontece? Quando você está com essa graça de vínculo com Deus, que é a caridade, que São Paulo fala em Coríntios 13, então o amor é paciente, o amor é afável, o amor é benevolente, tá? Ele vai falar várias coisas lá. Ele vai falar assim, ó: mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, sem a caridade, de nada vai adiantar. Que caridade é essa? É a caridade que a pessoa perdeu quando pecou mortalmente. Porque então a gente tem uma caridade sobrenatural e uma caridade que vem de nós, não? Eu chego já aí para responder aquela pergunta, viu? Pronto, ok. Então, se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver caridade, de nada adianta. Se eu der os meus bens aos pobres e se não tiver a caridade, de nada adianta. Mas de nada adianta para quê? Para a vida sobrenatural, para o céu. Vou ligar com outra passagem, viu? Não junte para ti tesouros aqui na terra, onde tudo passa, né? Até a nossa amiga Sueli canta, né? Vai falar assim, ó: não junte para vós tesouros aqui na terra, onde o ladrão e a traça corrói. O ladrão é o demônio, a traça é o pecado. Estou tentando interpretar de forma espiritual as coisas aqui, certo? Então, voltando aqui. Quando nós ouvimos falar isso de São Paulo, ele está dizendo o quê? Quando você está em pecado mortal, tudo que você faz não vale para a eternidade. José, que susto, ninguém nunca me falou isso. Infelizmente. Isso vale para quem? Para todo mundo, para mim, para você, para todos nós. Entenderam? Então, Oséias, quando eu estiver em pecado mortal, eu não vou ajudar ninguém. Gostei, valeu. Foi isso que tu disse? Foi? Não, não falei isso. Quando você estiver em pecado mortal, que não esteja. E se estiver, não desanima, luta, continua lutando, que vai dar certo, em nome de Jesus, vai vencer. Se você estiver em pecado mortal, sem a graça santificante, sem a caridade, você ainda tem a fé e a esperança. Você não perdeu isso. Certo? Tem a fé e a esperança. Então, o que acontece? Quando você faz um ato, como a Mariela fez para mim, de trazer um copo de água, e Jesus falou: aquele que trouxer um copo de água para os meus pequeninos não ficará sem recompensa. Certo?
Se ela fez isso em estado de graça, isso aqui tem um mérito para a eternidade. Certo? Isso tem um mérito. Isso aqui não é poesia, isso aqui não é frescura, isso aqui não é coach, isso é vida sobrenatural. O seu cansaço agora, não transforme ele em lixo. O seu sono agora, não transforme ele em lixo. Oferte a Deus e transforme ele, unido a Cristo, em quê? Tesouro para o céu. Certo? Vida sobrenatural, tesouro no céu. Aí o que acontece? Se ela está em pecado mortal, Deus o livre, ela me entrega aqui. Essa água vai servir, sim ou não? Para a eternidade? Lá? Não. Não. Mas serve para mim? Serve. Serve para vocês que viram o exemplo dela, sim ou não? Serve. Serve. Serve para ela exercitar de alguma forma uma caridade natural? Serve. Entenderam? Ah, então é tipo assim, é uma caridade natural e uma caridade sobrenatural. São coisas diferentes. Isso. Só que uma caridade natural vai ter uma recompensa o quê? Natural. Obrigado. Tá paga. Nada de céu. Entenderam? Vocês preferem o quê? Esse é obrigado ou esse é obrigado? Esse aqui, meu filho. E por que a gente vive brigando por esse obrigado aqui? Porque Na a gente é igreja? orgulhoso. A gente vive brigando por esse obrigado aqui, ó, mendigando direto. É ou não é? Mas isso também é uma questão de afetividade pessoa safada, né? É, mas eu tenho que falar porque senão a gente nunca descontrola ela, né? Aliás, nunca ordena, né? Eu tenho que só para mexer, entendeu? É A complicado. gente tem que... Né? É o novo curso, curso mais precioso, viu? Depois Mariela, tem... a gente vai falir, Mariela? A gente vai falir. Gente, o curso mais precioso, eu dei ele lá em Horizonte. Se vocês quiserem, eu passo ele gratuito para vocês. É tranquilo, viu? Só me chamar no privado, eu passo para vocês. Beleza? Foi no final de semana passado que eu dei lá em Horizonte. Vocês escutam, abre o coração, receba a cura. Agora vamos lá, agora para o final. Eu não vou continuar aqui a formação, eu vou para os finalmente, certo? Ainda vai ter o dia de perguntas, que é na próxima terça, beleza? E eu vou para os 10 minutos finais, bem rapidinho, vou tentar ser prático. Algumas pessoas entraram em contato comigo, acelerei aqui agora, freia. Tinha muita coisa para falar ainda, mas vamos lá. A gente vai ter só compromisso quando se consagra? Não. Você está se consagrando, você vai ser auxiliado, gente. Ó, parem de achar que vocês vão fazer as coisas, só fazer. Vocês vão receber graças para viver a consagração. A gente é muito orgulhoso, né? Ai, vou ter que fazer tudo. Ou então tem gente que é meio supersticiosa. Ai, não vou me consagrar a senhora, agora o diabo, o inferno, tá tudo contra mim. Tem gente que começa a ver o cão em todo tipo de lugar, né? Tem gente que parece que já diz assim, não, se eu for pensar em me consagrar, tudo já acontece de ruim. Não, não é bem assim, gente. Tem gente que já começa a criar certas superstições. Para algumas pessoas tem batalhas assim bem fortes. Para outras é bem tranquilo. Para outros não tem nenhum assim. Para outras tem quase sem parar. É a pedagogia de Deus para cada pessoa. Para uns tem um demônio, para outros tem bem 10 que vêm tentar ele. Então, não vamos querer ficar assim, olha, aconteceu isso lá em casa, aí o outro vai. Parece que é a competição para ver quem é que está mais perseguido pelo capeta, né? Aí começa até a inventar história, né? Não entrem nessa, viu? Não entrem, por favor. O pai da mentira é o capiroto, né? Não entrem nas fantasias. É luta, sim, mas se o inferno se levanta, a Virgem Maria está conosco, o céu inteiro, e Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele já venceu. Amém? Nós vamos receber essas graças. Nós temos os sacramentos, a vida de oração, os irmãos que rezam por nós. Outra coisa, temos que fazer, adquirir algumas coisas. Por exemplo, todo mundo vai ter que vir de véu? Não. Precisa vir de véu? Não. Porque assim, cada local tem o seu estilo, tá certo?
Aí aqui não é que é uma proibição, mas eu queria fazer como é a orientação da apostila. Aqui orienta quem tiver normal, como vocês vêm para mim ser normal. Então não inventem coisa que vocês não fazem no dia a dia. Então a pessoa nunca veio de véu para missa, aí no dia da consagração vem. Aí no outro dia não está mais. Poxa, Aí só pode ser uma pessoa assim meio, né, desordenada. desorientada, né? Ou então quer fazer um showzinho no dia, né? Não é assim, certo? Uma pessoa que usa já é uma coisa. A gente fala até que que a pessoa já tem esse costume. O padre não vai expulsar a pessoa, né? E se ele expulsar, se ele vai dizer que não pode, você faz com outra pessoa. Eu creio que ele não vai fazer isso. Você fala comigo, se ele disser que. Eu acho que ninguém aqui usa, né? Ou alguém usa. Se alguém usar e precisar conversar sobre isso, fale comigo que eu falo para ele que a pessoa já usa normalmente nas missas. Alguém aqui usa véu nas missas? Alguém usa? Eu preciso saber. Não? Pronto. Então não vão usar no dia. Alguém aqui pretende ficar usando véu direto? Talvez um dia. Não, falando agora. Agora. Não? Não. Pronto. Então não façam, né, showzinho, certo? Beleza? É outra coisa. Ó, nada contra o véu, eu amo o véu, viu? Se todo mundo veste véu e todo mundo já usasse, pra mim era tranquilo. É bom ter uma Eu informação. Já acho tem uma lindo. informação, Eu já só tô querendo troca. dizer que não pode ser uma coisa desequilibrada, né? 10 com 2 sem e a pessoa nem usava, vai usar no dia, depois não usa mais. Enfim. Enfim, entenderam, né? Aham. Recado. Vamos lá, continuando. É, a questão dos exercícios. Quem. Não precisa dizer quem fez, quem não fez, senão vai virar aqui até meia-noite, né? Certo? Bruto nem um pingo, né? Vamos lá. Quem fez pelo menos 2 semanas, pelo menos isso, já está se esforçando, teve as intempéries, está lendo o tratado, está lutando, e quer fazer mesmo, está compreendendo, está escutando os áudios, façam, viu? Se você é tranquilo para fazer Ok. a Ah, consagração, sim. dia 25, certo? É tranquilo. Mas se você não leu nada do tratado, não fez nenhum exercício, não sabe nem para onde é que vai, aí, aí você espera, porque todo ano vai ter 2 cursos aqui. E você pode fazer também de forma privada, por exemplo. Digamos que eu não me consagro agora. E eu quero me consagrar, sei lá, em dezembro. Osés, tu poderia, por exemplo, me orientar no privado sozinha, sozinho? Posso. Eu posso ir te orientando. Você pode ouvir pregações de outras pessoas. Você pode ler outros materiais. Tem muito conteúdo. Eu posso te orientar. Osés, tu cobra para isso? Não, nem um centavo. A taxa era para as apostilas e para me pagar minha passagem de ida e volta, gente. Né? Só para isso. Não é para nada mais. Ok? Para quem não sabe, eu moro lá depois da rodoviária, né? Então tem que ir e voltar, ok? E se a minha irmã estivesse comigo, eu teria que ir e voltar com ela de Uber quando ela estivesse comigo. Então, pensando nisso, teria que cobrar taxa. Algo bem simples. E quem vai renovar, eu nem cobrei taxa, quem vai renovar. Apenas os que não avisaram, né? Então, sem comentários, né? Mas continuando. Então, no privado, se alguém quiser falar isso comigo, tranquilo. Como eu não estou aqui para dar a minha opinião, eu vou dizer qual a orientação que está aqui, certo? A minha opinião vocês devem saber qual é, que eu já falei durante as aulas, certo? E podem, como já me chamaram no privado, eu vou começar no privado e dar uma orientação tranquila sobre isso, beleza? Ah, Osés, eu estou numa situação irregular. Ah, sim. Estou vivendo junto, eu estou vivendo uma situação, sei lá, qualquer que seja, aonde é uma situação constante de pecado mortal, né? Seja ela qual for. Mas eu não estou satisfeito com ela, é apenas uma situação que eu estou, mas eu não estou conformado com ela. Eu quero sair dela, mas
estou tentando, estou vendo as formas, mas ainda não estou vendo como sair, mas quero sair. Qual a orientação que tem aqui? De forma simples. Que a pessoa não é impedida de estar na missa, né, no dia da consagração. Ela pode ler o tratado, óbvio, né, que é pedir ler o tratado, pode fazer os exercícios, pode usar os sinais da consagração, e que ela não vai poder confessar, óbvio, porque ela está nessa situação. Ela vai confessar e no mesmo dia cometer o pecado que ela está. Digamos, se a pessoa é junta, como é que ela vai confessar hoje e amanhã ter uma vida ativa, né? Mas outra pessoa. Não tem essa questão, né? A não ser que seja um caso de segunda união onde os dois vivam como irmãos. Aí é outra história, cada caso é um caso, né? Aí aconselho aqui que, por exemplo, a pessoa converse com o padre e a pessoa faça a consagração e pronto. Essa é a orientação que está aqui na apostila, certo? Então, há um impedimento aqui, segundo a orientação que existe, para qualquer pessoa, sim ou não? Não, para ninguém. Porque não é entrada em uma comunidade, nenhuma ordem, não é nada disso. Então, não existe alguém que fala assim, você não pode, por isso, por isso, por isso. Entenderam? Mas aqui é uma questão de entendimento. Qual é o sentido da consagração? Pelo que vocês acompanharam comigo, vocês entenderam o sentido da consagração? Vocês entendem que, independente de vocês usarem corrente ou não, o ato privado, se você fizer na sua casa, de consagração, ela vai valer tanto quanto você fizer na missa? Não vai valer menos nem mais? Se você fizer diante da imagem de Nossa Senhora, vai valer do mesmo tanto? E você não é mais excluído, nem menos excluído, nem mais amado, nem menos amado por conta disso? Vocês entendem isso, sim ou não? Sim. Sim? Então entendam. Aqui eu estou como servo. Então eu não vou dizer quem vai fazer a consagração, nem quem não vai. Quem vai dizer é você. Certo? Quem vai dizer assim, Oséias, eu posso fazer? Eu vou dizer assim, está nas suas mãos, fazer ou não. Entenderam? Há locais onde eles falam assim, você não pode. Mas eu não tenho essa autoridade de dizer você não pode, você não pode. Um padre tem, né? Se ele quiser, que ele vai celebrar a missa, né? Mas o padre tem, mas se você quiser ir diante de mais Nossa Senhora se consagrar, ninguém vai te impedir. Osés, como foi a tua consagração? Você esqueceu como foi a minha? Eu participei de uma missa, depois eu fui diante da imagem de Nossa Senhora, da Conceição, me ajoelhei e me consagrei. A minha consagração vai valer menos que a de vocês, que vai ser na missa dia 25? Não. Eu nem poderia dar o curso para vocês, né? Que eu me consagrei dessa forma, né? Vocês estão entendendo? A gente deve ter cuidado com certas coisas, né? Muito cuidado. Com certas, pode fazer umas certas novelas com coisa que não é novela. Isso aqui é algo sagrado. Viu?